Fala galerinha do YouTube, eu sou o professor André Duarte Índio para mais uma dica de física. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo da cinemática, estudo dos movimentos. Hoje nós vamos falar sobre o movimento uniforme. Vem comigo! Vamos lá pessoal, movimento retilíneo uniforme. A palavra uniforme, o que ela lembra para vocês? Uniforme, uma pessoa uniformizada, uma pessoa fardada, ou seja, essa palavra lembra uma padronização, uma igualdade, alguma coisa que é constante conforme o tempo passa. Ou seja, no movimento uniforme, que grandeza é essa que permanece constante em qualquer instante de tempo? Velocidade, ou seja, qual é a característica principal do movimento uniforme? Velocidade não se altera, a velocidade fica igual, a velocidade é padrão, o movimento é uniforme, velocidade constante, ou seja, se a partícula, o móvel, a partícula, enfim, permanece com uma velocidade de 10 metros por segundo, ela vai manter essa velocidade de 10 metros por segundo. Enquanto ela estiver mantendo essa velocidade de 10 metros por segundo, o movimento é chamado de uniforme. Tranquilo? Bom, pessoal, no movimento retilíneo uniforme, nós já vimos que a principal característica dele é que a velocidade não muda, ela é constante. E ainda ela tem que ser diferente de zero. Ou seja, as duas características principais do movimento uniforme é que a velocidade ela é constante, não muda, não varia e ainda é diferente de zero. Show de bola? Por exemplo, então se o cara está dirigindo o carro dele, tranquilo, e mantém uma velocidade constante de 100 km por hora, toda vez que ele olhar para o velocímetro do carro dele, vai estar acusando uma velocidade de 100 km por hora, que seria a sua velocidade instantânea, como nós vimos na aula passada. Bom, velocidade instantânea, pessoal, como a velocidade ela é constante mesmo, a velocidade instantânea vai coincidir com a velocidade média, não vai variar. Ou seja, então eu posso usar a mesma equação que a gente trabalhou anteriormente para a velocidade média para a gente poder fazer análise do movimento uniforme. Então eu posso usar a mesma equação para resolver probleminhas de movimento uniforme, beleza? Mas vamos lá, vamos abrir essa equação aqui. Como é que eu posso escrever ela? V vai ser igual ΔS, variação de posição, não é a posição final menos a posição inicial, sobre variação de tempo, não é o tempo final menos o meu tempo inicial, então tempo final menos o meu tempo inicial. Galera, o que eu faço com esse tempo inicial aqui? Quando a gente vai analisar um fenômeno qualquer, a gente tem que zerar o cronômetro. Então, o que eu faço com o meu tempo inicial? Jogo ele para zero, beleza? Quem sobrou? V vai ser igual a S menos S0 sobre T, beleza? Se eu abençoar isso daqui, se eu multiplicar cruzado, o que eu vou ter? S menos S0 vezes umzinho que tem ali embaixo, beleza? É igual a V vezes T. Show de bola? Se eu pegar esse maluco e jogar para o outro lado, o que eu vou ter, pessoal? S é igual a S0 mais V vezes T. Alguém sabe quem que é essa malandragem aqui? Acredito que muitos de vocês estão falando assim, é um sorvete, Mas para que serve esse bendito desse sorvete? Vem comigo. Bom, meus queridos amigos, o nosso famoso sorvete, S é igual a S0 mais VT, tem um nomezinho bem especial, tranquilo? Qual o nomezinho dele? Função horária da posição para o movimento uniforme, ou movimento retilíneo uniforme, beleza? Pô, é melhor chamar de sorvete mesmo, Isso não é muito grande. Beleza, galera, mas a gente tem que ter em mente que isso daqui é uma função, tranquilo? Se alguém tem alguma dúvida o que é função, dá uma procurada no livro de matemática sobre função, mais precisamente uma função do primeiro grau. O que seria uma função? Uma função, a grosso modo falando, bem básico, bem superficial, é um termo de dependência. Por exemplo, quando a gente fala y igual a f de x,
Quer dizer que y é função de x. Y depende de x. Os valores de y no gráfico, eles dependem dos valores de x, beleza? Ou seja, os valores de posição final dependem do tempo transcorrido. Ou seja, isso aqui, essa função é uma função do tempo. Posição final depende do tempo. Tranquilo? Vamos ver um exemplo que vai ficar um pouco mais claro. Vem comigo. Vamos lá, pessoal. Vamos resolver uma questãozinha aqui bem tranquila, bem básica, só para a gente poder entender o real funcionamento de uma função. O que uma função ela quer te dizer? Um móvel qualquer, não importa, um carro, uma moto, uma tartaruga, o Aedes aegypti, não importa, obedece a seguinte função horária. S é igual a 2 mais 10t, com S em metros e T em segundos. Beleza? A questão pede, calcule posição inicial desse móvel, dessa partícula, velocidade dessa partícula e a posição dessa partícula no instante igual a 10 segundos. Beleza. Aí você vai olhar para essa função aqui e vai falar, caraca, maluco, que é isso? S é igual a 2 mais 10t. Mas olha só, esse cara não está bem parecido com o nosso amigo sorvete? Na verdade, ele é o sorvete. Se você pegar o sorvete original e comparar, ó, S é igual a S0 mais VT. Beleza? Se você colocar aqui embaixo termo a termo, ó, S é igual a 2 mais 10t. Pessoal, só de observar, quem é quem na história aí? Posição inicial não é 2 metros? Só de olhar eu já vi, já matei que minha posição inicial vale 2 metros. E só de observar também eu já percebi que minha velocidade, ó, o cara que está acompanhando o t é quem? É a velocidade. Então só pode ser quem? 10 metros por segundo. Então, 10 metros por segundo. Ou seja, não fiz cálculo nenhum. Só observando a minha função. Beleza? A questão quer saber, posição no instante 10 segundos. Onde que essa partícula vai estar em 10 segundos? Pô, basta você pegar o 10 segundos e enfiar ele com força no lugar desse t. Então, ó, S é igual a 2 mais 10 vezes 10. Show de bola? Uma calculadora científica, um cálculo bastante complexo, 10 vezes 10, 100. 100 mais 2, ele vai estar na posição 102 metros em 10 segundos. Facinho, facinho. Pegaram? Bom, pessoal, fazendo uma análise física, tá? A gente tem que entender o que está acontecendo. Física, a gente tem que entender o que está acontecendo. Física não só se limita a gente tacar uma fórmula, resolver, não. A gente tem que entender o que está acontecendo. Então, o que a função do exemplo anterior ela está me dizendo? S é igual a 2 mais 10t. Que a partícula partiu da onde? Da posição 2 metros. Com que velocidade? 10 metros por segundo. Tranquilo? Foi isso que a questão me falou. Em 10 segundos, a partícula vai estar em que posição? Na posição 102 metros. Beleza? Se a questão te pergunta em vez de posição inicial, a questão quer saber qual foi a variação de posição. Qual foi o ΔS? ΔS não é S menos S0? S menos S0, 102 menos 2, vai dar quanto? Vai dar 100 metros. Então, cuidado com o que a questão está te pedindo, beleza? Então, foi isso que essa função, é isso que essa função está me dizendo, beleza? Pessoal, um cuidado especial que a gente tem que ter é com relação ao sentido da nossa trajetória. Por convenção, a gente adota sempre para a direita o sentido positivo e para a esquerda o sentido negativo. Tranquilo? Então, quando a partícula estiver se deslocando para a direita, não importa se ela está aqui ou se ela está aqui. Tranquilo? Mas se ela estiver se deslocando para a direita, ou seja, para o meu lado positivo, o movimento é chamado de progressivo. Eu tenho que a minha velocidade é maior que zero, ou seja, a velocidade positiva.
Tranquilo? E se a partícula estivesse deslocando para a esquerda, ou seja, para o meu lado negativo da minha trajetória, o movimento é chamado de retrógrado. Então a gente tem que a nossa velocidade é menor que zero, ou seja, velocidade negativa. Com isso em mente, vamos dar uma olhadinha nessa outra função aqui. Vem comigo. Bom, pessoal, isso aqui é um exemplo parecido com o meu exemplo anterior. Um móvel obedece a seguinte função horária, só que eu não escrevi. Eu quero que vocês me falem o que essa função está falando com vocês. O que ela fala? Ela está falando alguma coisa com vocês. O que é? Eu não sei, né? Para mim, ela está falando o seguinte. Aí você vê esse sinalzinho de menos aqui, pô, que estranho. Essa função, eu posso escrever ela assim, ó. Olha só, S é igual a 0 menos 2t, não posso? Posso. Compara com sorvete. S é igual a S0 menos 2t. Agora ficou mais fácil. Qual é a posição inicial da partícula? Ela partiu da onde? Do zero. Qual é a velocidade dessa partícula? Menos 2 metros por segundo. Ou seja, o que está acontecendo? A gente tem que saber exatamente o que está acontecendo. A minha partícula está partindo do zero. Tranquilo? Porém, ela está indo para a direita, né, para valores positivos, ou para a esquerda, para valores negativos de posição. Olha, a velocidade, galera, é menos 2 metros por segundo. Velocidade negativa quer dizer que minha partícula está indo para a esquerda, com uma velocidade de menos 2 metros por segundo. Se eu quiser saber onde essa partícula vai estar em qualquer instante, tempo, basta eu substituir aqui. Beleza? Facinho, facinho. Bom, pessoal, vamos analisar agora o gráfico, tranquilo? Gráfico. Aluno tem horror a gráfico, né? Não pode ver um gráfico que se treme todo, que fica cheio de medo. Aluno tem graficofobia, correto? Porém, pessoal, os gráficos, eles não estão aí para dificultar. Se não fossem os gráficos, a gente ia trabalhar com tabela. Ia ser muito pior. Então, a gente tem que entender um gráfico. Ou seja, primeira coisa para a gente entender um gráfico, a gente tem que, digamos assim, visualizar esse eixo e esse eixo, para saber que tipo de gráfico é. Isso aqui é um gráfico posição que depende de quem? Do tempo. Posição em função do tempo. S é igual a S0 mais VT, ou seja, o nosso amigo sorvete, ele é uma função do primeiro grau. Lá em função, vocês vão ver que uma função do primeiro grau, ela me dá uma reta, crescente ou decrescente. Quem vai dizer que a reta é crescente ou decrescente é uma grandeza chamada de coeficiente angular. Aqui no caso, quem está fazendo o papel de coeficiente angular é a minha velocidade. Ou seja, se a velocidade for positiva, o gráfico ele é crescente. Ou seja, conforme o tempo passa, os valores de posição vão aumentando. O carro está indo para a direita. Beleza? E se a velocidade for negativa, o gráfico é decrescente. Conforme o tempo passa, as posições vão diminuindo, ou seja, o carro está indo para a esquerda. Beleza? Vamos ver um exemplo numérico para ficar um pouco mais claro. Vem comigo. Vamos lá, pessoal. Eu tenho esse gráfico aqui. Esse gráfico está descrevendo o movimento de uma partícula. Assim como uma função, um gráfico também tem que te falar tudo a respeito dessa partícula. Qual o primeiro passo? A gente identificar aqui e aqui, para saber que tipo de gráfico é. Que tipo de gráfico é esse? Posição em função do tempo. Nunca esqueçam disso. Primeiramente, olhar para esse eixo, tranquilo? E depois para esse eixo. O que esse gráfico está te dizendo? Que quando o tempo era 0, a posição era o quê? 2 metros, ou seja, o que o meu carro, o que minha partícula está fazendo? Ela está saindo do 2 metros, não saiu do 0, ela saiu do 2. Conforme o tempo foi passando, o que aconteceu com as posições? Foram aumentando, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A partícula chegou na posição 10 em quanto tempo? 4 segundos, ou seja, a partícula está andando para a direita. Ou seja, a partícula chegou na posição, né, ou passou pela posição 10, em quanto tempo? 4 segundos. Vamos calcular a velocidade dessa partícula. Como é que calcula a velocidade, índio? Sorvete. Sorvete nele.
S é igual a S0 mais V vezes T. Posição final em 10 segundos, melhor, em 4 segundos, 10. Posição inicial, da onde ele partiu? Do 2. Mais a velocidade, que eu não sei quanto vale. Em quanto tempo ele fez isso? 4 segundos. Pronto, morreu. Pega esse 2, joga para o outro lado. Vai ficar 10 menos 2, vai dar 8. Tá falhando a caneta, hein? Vai dar 8. Vai dar 8. Tranquilo? Igual a V vezes 4 vai dar 4V. Passo o 4 dividindo. V vai dar igual a 2 metros por segundo. Tranquilo? Então vocês não podem ter medo de gráfico. Um gráfico ele tem que te falar tudo. Beleza? Bom, pessoal, já estamos quase finalizando aqui essa aula de movimento uniforme. Vamos falar agora do gráfico velocidade em função do tempo. Tranquilo? Bom, isso aqui é a cara de um gráfico de uma função constante. Quer ver? O que acontece com a velocidade no movimento uniforme? Varia? Não. Ela aumenta? Não. Ela diminui? Também não. Ou seja, conforme o tempo passa, um valor de velocidade qualquer, 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, não importa. Ele aumenta? Não. Ele diminui? Não. Ele permanece fixo, constante nesse valor conforme o tempo vai passando. Tranquilo? Então, para o movimento uniforme, um gráfico velocidade em função do tempo, ele vai ter essa cara aqui. Mas cuidado, é um gráfico velocidade em função do tempo. Oi, Joey, e se a velocidade for negativa? Se a velocidade for negativa, a curva, a reta, digamos assim, vai ser aqui embaixo. Beleza? Presta atenção numa coisa. Pessoal, que figura geométrica é essa embaixo dessa curva aqui? Retângulo, né? Um quadrilátero. Vamos dizer que é um quadrilátero. Qual que é a área de um quadrilátero? Qual que é a área do quadrilátero? Né? Base vezes altura. Ou simplesmente lado vezes lado. Então, eu posso falar que a área desse quadrilátero é esse lado, que é V, vezes esse lado, que vale quanto? T. Ah, beleza, índio. A área é igual a V vezes T. Show de bola. Show de bola. Vamos ao sorvete. S é igual a S0 mais V vezes T. Beleza? Se eu pegar essa malandragem e jogar para o outro lado, o que eu vou ter? S menos S0 é igual a V vezes T. S menos S0 não é delta S? Então, o que eu posso escrever? Que delta S é igual a V vezes T. Pessoal, o que vocês estão achando aí de interessante nessa equação e nessa equação? Que elas são, ó, V vezes T, V vezes T. Elas são numericamente, tá? Igual. Ou seja, o que eu posso escrever? Que a área abaixo da curva de um gráfico velocidade em função do tempo, tá? Numericamente igual à variação de espaço do veículo. Ou seja, se você quiser saber quanto que o cara andou, se a questão te der um gráfico velocidade em função do tempo, basta você calcular a área abaixo da curva, beleza? Vamos ver um exemplo numérico desse. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal, tem esse gráfico aqui, velocidade em função do tempo, e esse gráfico aqui está desse jeito. Vamos entender o que esse gráfico está me dizendo. Quando o tempo era zero, a velocidade valia quanto? 20 metros por segundo, beleza? Reparem que essa velocidade se manteve constante. O cara ficou lá, ó, 20 metros por segundo até o instante 10 segundos. Beleza? Aí depois o que começou a acontecer com a velocidade? Começou a cair. E o tempo continuou passando. Começou a cair. A velocidade zerou em 30 segundos. Ou seja, o carro parou em 30 segundos. É como se um carro tivesse vindo com velocidade constante, 20 metros por segundo. Em 10 segundos ele avistou um sinal, sei lá, e meteu o pé no freio devagarzinho e parou em 30 segundos. Foi isso que esse gráfico me falou, beleza? Eu quero saber quanto que esse carro andou, tá? Nesses 30 segundos de movimento. Ou seja, eu quero saber qual foi
a variação de espaço desse carro. Já repararam que minha caneta está falhando, né? Então vamos lá. Como é que eu faço para saber o que esse carro andou? Pessoal, esse gráfico é um gráfico velocidade em função do tempo. Como nós vimos no quadro anterior, basta eu fazer o quê? A área abaixo da curva. Que figura geométrica é essa? Ah, Índia, aqui acho que é um retângulo e aqui é um triângulo. Beleza, pode ser também. Mas você já tem que enxergar que isso aqui é um trapézio. Base maior, base menor e altura. Qual que é a área do trapézio? Então, ΔS, galera, vai ser base maior mais base menor vezes altura sobre 2. E de onde você tirou isso? Sei lá de geometria. Beleza? Então vamos lá. ΔS vai ser igual base maior do trapézio, 30. Mais base menor do trapézio, base menor é essa daqui, né? 10. Olha que maneiro. Vezes a altura do trapézio, que é quanto? 20. 20. Tudo isso sobre 2. Se você fizer essa conta aí, ó, vamos ver quanto que vai dar. 20 por 2 dá 10, certo? 30 mais 10, 40. 40 vezes 10 que deu aqui vai dar 400 metros. Beleza? Então nessa brincadeira toda, o nosso veículo andou 400 metros. Show? Então pessoal, é isso aí. Fica a dica. Até a próxima videoaula. Qualquer sugestão, qualquer crítica, se inscreve no canal, deixa nos comentários aí embaixo. Grande abraço, valeu!